A história começa com um cara que acorda no meio do nada, em um lugar completamente vazio e estranho. Ele não faz ideia de quem é, onde está e fica ainda mais confuso ao perceber que suas mãos estão algemadas. Sem saber para onde ir, ele decide simplesmente começar a andar em uma direção aleatória para explorar o local. Depois de caminhar por um bom tempo sem chegar a lugar nenhum, ele se cansa. É nesse momento que ele avista algo ao longe e corre na direção daquilo. Ao se aproximar, ele fica aterrorizado com a cena, o corpo de uma mulher morta jogado no chão. Ele se pergunta quem poderia tê-la matado, mas, de repente, algo muda dentro dele. Uma chave vira em sua mente e o horror simplesmente desaparece. Nesse instante, outro homem aparece e pergunta ao rapaz se foi ele quem fez aquilo. O rapaz nega, e o homem mais velho concorda, dizendo que seria impossível, já que o peito da mulher foi arrancado e o garoto não conseguiria fazer isso com as próprias mãos. O rapaz, ainda confuso, pergunta ao homem se ele sabe onde eles estão, mas o outro também não sabe de nada, nem mesmo o próprio nome. O garoto então pergunta como ele conseguiu se livrar das correntes, e o homem responde que nunca esteve acorrentado. De repente, papéis de identificação de participantes começam a cair do céu. O rapaz pega um dos papéis e lê o nome, Heian Azura. A identificação diz que ele é um jovem de 19 anos que está procurando por sua irmã mais velha, e ele se pergunta se essa pessoa é realmente ele. Ao mesmo tempo, o outro homem pega seu papel, que o identifica como Tengen Chou, um homem de 35 anos com esposa e 3 filhos. Tengen fica em choque, pois não se lembra de nada disso. Antes que pudessem processar a informação, o sistema anuncia a entrega de suas armas e dá a eles um ultimato. Eles têm 5 minutos para executar o oponente. Heian e Tengen ficam chocados ao verem suas armas aparecerem. O sistema então os avisa que, se falharem, seus trajes liberarão um choque elétrico mortal. Com uma mensagem sinistra, o sistema dá as boas-vindas ao jogo de Deus. Ainda em estado de choque, a primeira rodada começa. Heian tenta argumentar com Tengen, dizendo que eles não podem ter certeza se aqueles nomes e histórias são reais, que tudo pode ser uma farsa. Mas o Tengen está convencido de que não é uma brincadeira, apontando que o cadáver da garota é real demais. Ele acredita que as informações sobre sua família são tudo que ele tem e que precisa sobreviver por eles. Para o Tengen, Heian é apenas um garoto que ele acabou de conhecer naquele inferno, um estranho. Heian percebe que Tengen está decidido a lutar. Quando Tengen corre para atacar, algo estranho acontece. Heian consegue prever o ataque dele. Ele vê uma luz no corpo de Tengen e ouve uma voz em sua cabeça dizendo para matá-lo. Heian não quer machucar ninguém, mas Tengen não hesita e o esfaqueia na perna. Em resposta, Heian ataca ele de volta com a lâmina, mas acaba caindo. Ele pensa que se conseguisse libertar as mãos, teria uma chance de sobreviver. No entanto, Tengen arremessa sua adaga, que se crava no ombro de Heian. Tengen pega a lâmina de Heian e diz que a sorte dele é que suas mãos estejam presas, pois Heian poderia tê-la matado antes, mas hesitou. De repente, Heian vê novamente a luz, dessa vez no pescoço de Tengen, e a voz interior pergunta o que ele está esperando. Num impulso, ele se levanta e crava a corrente que prende suas mãos no pescoço de Tengen, estrangulando-o até a morte sem qualquer hesitação. E estranhamente, ao matar o homem, Heian não sente nada, apenas a certeza de que fez o necessário para sobreviver. Agora, ele precisa de respostas, e quer fazer a pessoa por trás daquele inferno pagar. Uma voz anuncia: o participante 30581, Heian Azura, é o vencedor. A figura por trás da voz aparece, declarando ser Deus. Heian fica chocado. Deus pergunta como ele se sente e, após uma pausa, Heian responde que se sente bem, vivo. Deus acha divertido, comentando que a mente de Heian diz uma coisa, mas o coração diz outra. Quando Heian pergunta que lugar é aquele, Deus explica que é um reino que ele criou especialmente para o jogo, para o qual 2 milhões de almas foram importadas. Heian grita, perguntando por que não se lembra de nada. Deus responde de forma enigmática: 2 milhões de almas, um jogo e um desejo. Sem entender, Heian é interrompido por Deus, que o sufoca com seu poder, forçando a se ajoelhar. Deus então explica que concederá um único desejo ao vencedor do jogo de Deus, mas apenas um restará sobre os cadáveres de milhões para reivindicá-lo. Todos os outros irão perecer. Heian, desesperado, pergunta por que ele faria isso, e Deus responde friamente que é por entretenimento para ele e para outros. Ele diz a Heian que quanto mais ele avançar,
mais descobrirá sobre Deus e sobre si mesmo, e que por enquanto ele só precisa sobreviver. Após dizer isso, Deus desaparece e Heian se vê em um novo local, cheio de outros jogadores. Ele vê uma criança e se pergunta se todos ali tiveram que matar alguém para chegar. De repente, ele sente suas virilhas se curando e percebe que suas correntes sumiram. Ele avista um portão que leva para a segunda rodada, mas a entrada requer um parceiro. Sabendo que em um jogo de sobrevivência os fracos são alvos, ele decide que precisa parecer forte. Ele se aproxima de um balcão de informações, onde um robô chamado Iora, o facilitador da próxima rodada, pergunta se ele está pronto. Heian grita com Iora, exigindo saber onde eles estão, mas alguns caras por perto dizem para ele não perder tempo, pois já tentaram fazer todas as perguntas possíveis, sem sucesso. Um deles, Euron, pergunta qual é a história de Heian, claramente avaliando. Heian desconfia e diz que não sabe, e pergunta de volta. Euron responde que também não sabe, e parece que Deus contou a mesma história para todo mundo. Ele se apresenta e diz que espera que eles consigam passar por isso juntos. De repente, Heian vê uma luz saindo da boca de Euron e sente como se tivesse sido esfaqueado no peito. Ele se pergunta se Euron usou algum tipo de magia, questionando como alguém já poderia dominar tal poder na primeira rodada. Nesse momento, um cara mascarado aparece e manda Euron parar. Euron se defende dizendo que nem tocou em Heian, mas o mascarado invoca sua espada e diz que idiotas como Euron o irritam. Heian fica chocado com a aparição. Euron diz que só queria ver se Heian era digno de ser seu parceiro, mas o mascarado manda ele procurar um de seus lacaios. O mascarado então se vira para Heian e diz que será seu parceiro. Vendo uma boa oportunidade, Heian se apresenta. O mascarado diz que o seu nome é Taketo Shinjin e o caminha para a nova rodada. Ao entrarem pela porta, Heian vê apenas um vazio, mas um caminho se materializa e Shinjin começa a andar. Heian o segue e pergunta por que Shinjin escolheu ele. Shinjin responde que os olhos de Heian lembram os de Deus, e se isso significar algo, ele quer-o como aliado. Quando Heian questiona se foi só por isso, Shinjin explica que, neste jogo, todos são inimigos, e para quebrar essa barreira é preciso dar um salto de fé e confiar cegamente em alguém. Ele escolheu Heian, mas avisa que se Heian se tornar um peso morto, ele o cortará sem hesitar. Heian acha o cara honesto demais. Eles entram em outra porta e veem seus oponentes, um velho e uma garota. Shinjin pergunta a Heian quem ele quer matar primeiro. O velho, chamado Jiren, pergunta se eles sabem como funciona a rodada, mas Shinjin os adverte para não se aproximarem. A garota se chama Sarah. Iora aparece para explicar as regras. Uma bola será jogada e a equipe que segurá-la ganhará 1 ponto por segundo. Após 15 minutos, a equipe com mais pontos vence. Qualquer meio para conseguir a bola é permitido, inclusive matar. Mas se a bola cair da plataforma, ambas as equipes perdem. Sarah invoca sua arma e Heian fica frustrado por ser o único que não sabe como fazer isso. Shinjin pergunta se Deus não lhe contou e Heian diz que Deus se recusou a responder a maioria das perguntas dele. O jogo começa com Iora jogando a bola, que é surpreendentemente pesada. Shinjin ataca Jiren, mas Sarah bloqueia o ataque. Heian, pensando que Jiren é o mais fraco e está com a bola, corre para atacar ele. No entanto, o velho usa sua bengala, que é sua arma, e ataca Heian com fogo. Uma luz nos olhos de Heian mostra a ele um caminho para matar o velho, mas exigiria sacrificar o braço. Atravessando o fogo, Heian derruba Jiren com um soco, deixando Shinjin chocado. Com o braço queimado, Heian pega a bola. Jiren diz que os olhos de Heian são o poder dele, e Heian percebe que pode ver caminhos de oportunidade para derrotar um inimigo, um instinto de matar natural. Shinjin manda Heian matar o velho, mas o caminho violento desaparece. De repente, Sarah ataca Shinjin com uma flecha no ombro. Ela corre para socar Heian, que desvia e percebe a velocidade dela. Jiren o agarra pela perna e Sarah o chuta no face. Heian se recupera, mas num piscar de olhos, Sarah está perto dele de novo e o soca. Ele se pergunta o que fez para merecer aquele inferno, procurando uma irmã da qual não se lembra e lutando por um prêmio que não entende. Enquanto Jiren manda ele entregar a bola, Shinjin se levanta e arranca a flecha do corpo. Heian pensa que precisa encontrar uma razão para viver. Pula a plataforma com a bola nas mãos, Sarah imediatamente agarra seu pé, perguntando se ele está tentando matar todo mundo. O plano de Heian era forçar Sarah e Jiren a se concentrarem nele, para que Shinjin pudesse se recuperar e voltar à luta. Enquanto isso acontece,
Shinjin ataca Jiren pelas costas. Sarah, furiosa, ataca Shinjin e começa a esmurrá-lo. Yora anuncia que faltam apenas 3 minutos. Heian percebe que a equipe de Sarah não pode vencer porque ele ficou com a posse da bola por tempo suficiente para acumular muitos pontos. Shinjin também se recupera e diz a Sarah que acabou. Sarah, porém, não desiste e usa os 3 minutos restantes para se mover instantaneamente atrás de Heian. Heian percebe que quando ela se move rápido, uma rajada de vento flui de sua posição e, de alguma forma, ele consegue ver seus movimentos. Sarah atinge Heian na perna e está prestes a matá-lo, mas seu braço é cortado. Sarah olha furiosamente para Shinjin, que diz que a forçou a usar seu poder. Ela pergunta por que ele não o usou antes, e ele responde que não queria que Heian soubesse, pois é melhor manter os trunfos escondidos. Sarah corre para atacá-lo, mas Shinjin invoca um fogo gigantesco que a fere gravemente. Heian, que se achava forte por ter matado Tengen, percebe que existem monstros muito piores naquele jogo. Shinjin coloca a lâmina no ombro dela. Sarah grita que não pode morrer enquanto um cara fraco como Heian vai viver. Ela diz que nem sabe quem é e que seu irmão mais novo está desaparecido. Shinjin pede desculpas, mas ela implora para que ele encontre seu irmão. Ele promete que o fará e em seguida corta a cabeça dela. Yora aplaude, declarando-os vencedores, e as feridas de Heian começam a cicatrizar. Shinjin fica chocado ao ver Heian sorrindo. Heian diz que está bem e uma nova porta aparece. Antes de irem, Heian pega o papel de informações de Sarah, dizendo que eles prometeram e vão salvar o irmão dela se o encontrarem. Shinjin o chama de justo demais, lembrando que eles podem ter que matar o irmão dela também. Heian também lê as informações de Jiren, que diziam que ele se voluntariou para o jogo, deixando Heian chocado com a possibilidade de o jogo de Deus ser conhecido no mundo exterior. Ao se prepararem para sair, Yora lhes dá um amuleto. Heian é então teleportado para um lugar estranho, onde viu uma versão infantil de si mesmo. Uma garota, sua irmã, se aproxima do pequeno Heian, mostrando-lhe uma cruz que sua mãe lhe deu. A irmã, Ika, fala sobre Deus e o pequeno Heian começa a chorar. Heian, adulto, tenta interagir com eles, mas a cena se estilhaça como vidro, e ele retorna ao jogo. Furioso, ele pergunta a Yora o que ele fez. Yora responde que lhes deu um presente, uma razão para viver. Heian percebe que a garota, Ika, é sua irmã. Ele agarra Yora e pergunta se a memória é real, mas Yora o joga longe, com um toque, dizendo que apenas Heian pode decidir isso, e o adverte para não tocá-lo novamente. Shinjin o empurra pela porta seguinte, onde encontram uma garota sentada em uma cadeira, cercada por uma coleção de armaduras. Ela se apresenta como Ino, a deusa da guerra e da destruição, e a juíza da terceira rodada. Ela explica que eles precisarão de uma equipe de 3 pessoas para avançar. Shinjin entra imediatamente na porta que leva ao grande salão, mas Heian pergunta a Ino se ela viu Ika. Ino se irrita, mas oferece um acordo a Heian. Se um deus escolher um competidor como seu campeão, o campeão ganhará um segundo poder divino. Ela diz que se Heian chegar à 5ª rodada com 3 habilidades, ela o tornará seu campeão. Como prova de sua aposta, ela pode lhe contar sobre sua irmã. Heian aceita a oferta. No grande salão, Heian sabe que tem apenas um dia para encontrar um terceiro companheiro de equipe. Ele viu uma garota recusar a oferta de Yun de forma agressiva, jogando-o sobre uma mesa. Heian decide que a quer em sua equipe. Ele a segue e, quando ela o confronta com uma arma, ele diz que ficou impressionado com sua força e a convida para se juntar a eles. Ela o leva para o salão de combate para testá-lo. Ele precisa derrotar o homem que matou o parceiro dela na rodada anterior. O homem, um gigante chamado Taurus, foi poupado por Deus mesmo após perder o jogo porque era forte demais para morrer. Heian decide lutar para testar a si mesmo e se tornar mais forte. Ele ataca Taurus com um chute baixo, mas Taurus agarra seu punho com uma força esmagadora e o joga no chão. Taurus está prestes a acabar com ele quando uma voz interior em Heian pergunta por que ele está se deixando ser humilhado. A habilidade de Heian se ativa e ele vê o caminho para a vitória. Uma chave vira novamente, a dor some e tudo o que ele sente é fome de vitória. Ele se lança contra Taurus, desvia de um soco e o derruba. Taurus, furioso, ativa o seu poder divino. Justo quando ele vai atacar Heian, um outro jogador, Yun, intervém. Taurus fica irritado com a interrupção, mas Yun, com um simples olhar e ajeitando os óculos, derrota Taurus com uma energia misteriosa, deixando-o no chão, gritando de dor. Heian percebe que monstros cada vez mais poderosos continuam aparecendo em seu caminho. Yun diz que Heian deu um show e pede a sua parceira Kayla para ajudá-lo. Kayla cura o braço de Heian, que se sente estranho por encontrar pessoas dispostas a ajudar. Ele desmaia logo em seguida. Quando acorda na enfermaria,
A garota que ele desafiou está lá. Ela concorda em se juntar à sua equipe porque ele conseguiu derrubar Taurus. Ela se apresenta como Era Park. Heian vai agradecer a Yun, que estava o esperando do outro lado. Yun oferece a Heian a chance de abandonar Era e se juntar a ele e Kayla. Heian sabe que seria uma oferta inteligente, pois Yun é incrivelmente forte, mas ele recusa, dizendo que já tem uma equipe. Nesse momento, Shinjin aparece, revelando ser o terceiro membro. Yun reconhece Shinjin como o idiota ousado da sala de espera, e os dois trocam farpas, mas Kayla acalma a situação. Yun vai embora, dizendo que tem certeza que verá Heian por aí. Shinjin revela que Yun é a segunda pessoa mais forte que viu no castelo. Quando Heian pergunta quem é o mais forte, Shinjin diz que Yun é mais forte que ele. Shinjin fica furioso por Heian ter escolhido um novo parceiro sem consultá-lo, mas Kayla acalma a situação. Shinjin então diz que eles precisam ensinar Heian a invocar sua arma, pois não quer peso morto na equipe. Ele explica que a arma é uma extensão da pessoa e é invocada por uma emoção definidora. A de Shinjin é a raiva e a de Era é a saudade. Heian, entretanto, não recebeu nenhuma dica de Deus e começou o jogo algemado, o que choca seus parceiros. Heian se concentra, lembrando-se da memória de sua irmã, da raiva que sente por Deus ter tirado tudo dele. Ele decide que não vai apenas sobreviver, mas vai usar o seu poder para massacrar o próprio Deus. Com esse pensamento, sua arma finalmente aparece em suas mãos, mas ele a apaga por 3 horas. Quando acorda, ele revela aos parceiros chocados que sua emoção definidora é a sede de sangue. Eles treinam juntos, preparando-se para a terceira rodada. Pouco antes do início, Shinjin aponta para a pessoa mais forte no salão, um cara solitário que não fala com ninguém e não tem parceiros, mas que exala uma confiança assustadora. E não aparece, e as regras da terceira rodada são explicadas por Yora. Será um jogo de capture a bandeira em uma caverna. A equipe precisa roubar a bandeira do inimigo e trazê-la para sua base. O detalhe cruel é que se uma equipe perder, o facilitador da rodada, que se revela ser Sun Wukong, o Rei Macaco, escolherá apenas um membro para sobreviver, enquanto os outros 2 serão eliminados. O plano deles é simples. Shinjin, o mais forte, ficará cara atrás para proteger a bandeira, enquanto Heian e Era partem para o ataque. Enquanto caminham, Heian e Era conversam. Ela conta que a memória que recebeu foi dela mesma, criança, sangrando no chão, com uma sombra sobre ela. Eles se tornam amigos, com Heian considerando Era sua primeira amiga verdadeira naquele inferno. Enquanto isso, o Wukong aparece para Shinjin e faz uma proposta. Ele se tornará o patrocinador de Shinjin, dando-lhe mais poder se Shinjin matar Era Park dentro de 3 rodadas. O Wukong não gosta do patrocinador atual de Era e quer fazê-lo sofrer. Heian e Era finalmente encontram a bandeira inimiga, mas são abandonados e seus oponentes são Taurus e sua equipe. O plano de Shinjin falhou, pois Taurus previu que eles se separariam e montaram uma defesa forte. Uma nova luta começa. A parceira de Taurus, Calista, pode criar barreiras de gelo e o próprio Taurus tem uma força brutal e esmagadora. Era revela um trunfo, uma segunda arma, que lhe permite acelerar projetais, enquanto a primeira lhe permite curvar sua trajetória. Ela não a usou na rodada anterior por egoísmo, o que resultou na morte de sua parceira Lily. Cheia de arrependimento, ela jura não cometer o mesmo erro e usa todo o seu poder para derrotar Calista. Agora a luta é de 2 contra 1, mas Taurus revela seu verdadeiro poder. Quanto mais poder divino é usado ao seu redor, mais forte ele se torna, graças ao seu guardião, o Minotauro. Ele se torna uma força da natureza e eles lutam desesperadamente. No final, com um ataque coordenado, Heian e Era conseguem matar Taurus. No entanto, o terceiro membro da equipe, Heitan, que até então não tinha feito nada, revela que tinha um contrato com um deus para matar uma equipe inteira sozinho. Heitan usa seu poder divino, Mad Dreamer, que lança suas vítimas em uma ilusão poderosa. Ele prende Heian em uma miragem, mostrando-lhe seus pais mortos e sua irmã em perigo, tentando despertar um lado sombrio de Heian. Acontece que o patrocinador de Heitan é um deus chamado Cthulhu, referenciado como CH-T-Tel-Hu, que está interessado no poder de Heian. A ilusão funciona, e uma versão mais cruel e sede de sangue de Heian assume o controle. Esse Heian sombrio revela que sabe do seu passado e que os olhos que Deus lhe deu negam as ilusões. Uma batalha insana começa, com Heitan criando múltiplas camadas de ilusões e clones, mas Heian, com seu poder ocular e instintos aguçados, consegue superá-lo. Quando o Heian sombrio está prestes a matar Era para garantir a vitória, o Heian inocente, original, luta para retomar o controle, dizendo que encontrará a verdade por conta própria. Ele consegue,
mas perde a chance de vencer. Nesse exato momento, Shinjin chega, tendo derrotado quem quer que tenha atacado sua base e salva a Era. Shinjin percebe que o poder de Heian é o contra-ataque perfeito para Heitan. Então ele pega a Era e corre para capturar a bandeira, deixando o Heian para terminar a luta. Acontece que o lado sombrio de Heian lhe deu uma dica. Seu verdadeiro poder divino não é só ver caminhos, é onisciência, a capacidade de ver o futuro. Com essa nova percepção, Heian consegue prever cada movimento de Heitan, superando suas ilusões e finalmente matando-o. Shinjin captura a bandeira, garantindo a vitória. Após a rodada, Wukong os separa novamente e os coloca em um jogo bônus, roleta russa. Ele quer escolher seu campeão baseado na sorte. Heian, entretanto, usando sua onisciência, percebe que este não é um jogo oficial de Deus, mas um capricho de Wukong. Ele elabora um plano audacioso, usando sinais sutis para se comunicar com Yun e o jogador mais forte, Vidar. Eles se rebelam e atacam Wukong. Uma batalha épica entre os jogadores e o deus começa. Yun revela o poder avassalador patrocinado por 9 deuses diferentes, e Vidar mostra sua força divina. Heian orquestra a batalha, usando sua onisciência para prever os ataques de Wukong e coordenar seus aliados. O clímax da luta ocorre quando Heian percebe que a garota que morreu na roleta russa tinha o poder da autorreviveção e cria um plano para que ela dê o tiro final em Wukong com a bala especial do jogo. O plano funciona, mas antes que possam matar Wukong, o próprio deus principal aparece furioso com a rebelião de Wukong. Deus mostra seu poder aterrorizante ao executar os amigos de Wukong na frente de todos, então apaga o Wukong da existência. No entanto, em seu último ato de rebelião, Wukong declara Heian Azura como seu novo campeão, transferindo seu poder para ele. Os jogadores são levados para uma nova sala de espera, onde se reúnem com seus companheiros de equipe. Ino aparece, punida por Deus, com o olho arrancado por sua tentativa de patrocinar Heian, e ela dá outra memória e explica as regras da 4ª rodada, o Labirinto de Minos. Não haverá equipes, apenas sobreviventes, e dos 19.000 restantes, só 1.000 passarão. A memória que Heian recebe é devastadora. Ele vê sua irmã, Ika, coberta de sangue após seus pais serem assassinados, e depois vê a si mesmo, ainda criança, sendo treinado por um garoto chamado Aki para se tornar útil a um general chamado Damil, que escravizou Ika por seus supostos poderes proféticos. Heian, agora mais determinado do que nunca a derrubar Deus, convence Ino a se juntar à sua causa secretamente. Os dias seguintes são de treinamento intenso. Vida, que também é um deus, um nórdico da vingança, sendo caçado no jogo, revela que o jogo de Deus não é apenas para entretenimento, mas também para executar divindades que se opõem ao deus principal. Durante um treino, Thor, o irmão de Vida, aparece para ameaçá-lo, revelando que mais deuses estarão no labirinto. A 4ª rodada começa, e os jogadores são divididos em grupos. Heian e Eren encontram Hermes, o mensageiro divino, que desafia eles para um jogo de pega-pega. Eles se juntam a outros 2 jogadores, um dos quais é Aki, o garoto da memória de Heian. Hermes é incrivelmente rápido, e mesmo com a onisciência de Heian e as balas aprimoradas de Hera, eles não conseguem pegá-lo. Aki revela o seu poder, o Chrono King, que permite manipular pequenas bolsas de tempo, criando uma área em que o tempo para completamente. A batalha se torna um impasse, com Hermes não conseguindo alcançar Aki em sua bolha de tempo. Finalmente, Hermes, com sua velocidade absurda, consegue quebrar a barreira do tempo, superando o poder de Aki e ferindo-o gravemente. Na última rodada de pega-pega, com tudo parecendo perdido, Heian elabora um plano complexo. Ele percebe que não pode usar sua onisciência e o poder de Wukong ao mesmo tempo. Ele usa a equipe para criar uma série de armadilhas e encurralar Hermes, forçando-o a um confronto direto. No último segundo, Heian desliga sua onisciência e ativa o poder de Wukong, acertando Hermes com um golpe devastador e vencendo o jogo. Após a vitória, Hermes, impressionado, secretamente entrega a Heian uma arma forjada por Hefesto a pedido de Ino, feita com o material da bala que pode matar deuses. Ele também revela que a irmã de Heian, Ika Asura, é conhecida por todos os deuses, e que Heian ficará surpreso com quem ele pode encontrar no labirinto. A cena final corta para Shinjin, que em outra parte do labirinto encontra uma garota poderosa que acaba de matar um leão. Ela tira o capuz, revelando ser a própria Ika Asura. E chegamos ao fim da primeira parte, e se você gostou, já curte e comenta a parte 2 para continuarmos esta obra. Grande abraço e valeu!